Fala pessoal, tudo bem? Vamos então para a nossa quarta aula sobre como escrever e publicar artigos científicos. A gente já falou sobre várias partes prévias ao momento de execução, ao momento de escrever o artigo propriamente dito. Aqui a gente vai entrar no projeto e na escrita propriamente dita do artigo. A gente vai falar então sobre a estrutura de um artigo científico. Olha, em outra oportunidade eu comentei sobre um modelo de esquema que eu gosto muito. Um modelo que eu gosto de utilizar porque traz persuasão. A gente falou sobre ele em uma aula antecedente. Mas, antes de tudo, eu preciso, mesmo sabendo daquilo, que no âmbito acadêmico é muito comum a gente utilizar a estrutura de um projeto de pesquisa, para estruturar o nosso artigo científico também. Afinal de contas, o artigo ele vem com esses elementos básicos que todo projeto possui. Então, antes do artigo, vem o projeto daquilo que você vai escrever. Eu particularmente gosto de usar tudo. Eu coloco lá o assunto, o problema, ideia central, faço o meu esqueminha e ainda uso um projeto de pesquisa. Por quê? Porque cada momento de planejamento economiza no momento da execução. E olha, o que tem num projeto? Um projeto de pesquisa, um projeto aqui valendo tanto para um artigo científico como para um projeto de mestrado, doutorado, isso aqui também vale. Um projeto vai ter o seguinte, vai ter sempre um problema de pesquisa, que é basicamente o problema que você está estudando, aquilo que a gente já falou na parte geral, a gente já comentou em outra aula. Vai ter a justificativa, que é o porquê desse problema, por que isso é importante, por que isso é relevante. Tem que ter também um objetivo geral e um objetivo específico, pode ser mais de um objetivo, mas tem que ter objetivo geral e objetivo específico. Tem que ter hipóteses com os seus respectivos resultados hipotéticos, além de um método científico a ser aplicado e um marco teórico, a teoria de base, que é o ponto de partida para aquilo que você vai fazer. Então, vamos desenvolver a nossa aula analisando cada um desses aspectos e partir, então, ao fim da aula para a estrutura do artigo propriamente dita, fazendo alguns comentários de acordo com aquilo que a gente tem na prática. Vamos lá. Primeiro que nós temos é o problema de pesquisa. E o problema de pesquisa, gente, envolve justamente aquilo que a gente já mencionou, uma indagação, uma problematização sobre algo que a gente pretende investigar. Esse problema, no entanto, não é qualquer pergunta de qualquer jeito. A gente até falou já, que quanto mais específico for o seu problema, melhor na hora de executar, porque você vai ter mais facilidade. Só que tem um pouquinho mais. Esse problema a ser investigado tem que permitir, tem que viabilizar uma investigação sistemática, controlada e crítica. Será que essa minha pergunta dá para realmente investigar? Dá para fazer uma crítica a ela? Dá para realmente analisar e controlar o método que eu estou aplicando para verificar a validade dela? Então a investigação precisa ser sistemática, tem que ser ali avaliando tudo que for possível, controlada e crítica. Tem também esse problema que ser passível de uma verificação empírica em suas consequências. Marcílio, como assim? Eu tenho que ver se a conclusão realmente tem uma verificação ao final. Realmente, tem como eu extrair alguma coisa lógica ao final, uma conclusão, uma fala, uma consideração final, uma mensagem final, como naquela estrutura que a gente disse? Então, tem que ter para poder ser um problema realmente de pesquisa. E também algumas características que são importantes de que o problema tenha, que é a viabilidade, tem que ser um problema viável, ser estudado, a relevância, tem que ser um problema realmente relevante para a comunidade científica e para você. A novidade, esse tema, ele é novo? A execuibilidade, será que dá para executar essa investigação sobre o problema? E até mesmo a oportunidade, será que é o momento oportuno para se estudar esse problema nesse exato momento em que eu estou vivenciando o meu estudo acadêmico? Então, o problema de pesquisa, que é aquela indagação, que é onde você está problematizando, tem que passar por todos esses requisitos para ser um problema realmente bom. Sugiro que você desenhe o seu problema e compartilhe com 3, 4, 5 pessoas para ver se elas entendem realmente sobre isso e se isso é realmente algo interessante. Beleza. E a justificativa, Marcílio? A justificativa é como a sua pesquisa se justifica, por que ela tem que ser elaborada. E aqui a gente fala em uma justificativa do ponto de vista acadêmico, pessoal, profissional. Olha, academicamente, a sua pesquisa se justifica para a academia, para a gente que está aqui estudando, essa sua pesquisa realmente ela é relevante? Por quê? Para você, do ponto de vista pessoal, para a sua vida pessoal, isso se justifica? Será que você vai conseguir, com a sua vida pessoal, fazendo o que você faz, estudar esse problema? E ainda mais uma justificativa profissional, para o que você desenvolve hoje profissionalmente. Tem alguma relevância
Tudo isso são justificativas para você poder desenvolver o seu projeto de pesquisa, coisas inclusive que vêm inseridas na sua introdução do projeto. Beleza, objetivo geral específico. Normalmente um objetivo ele se inicia por um verbo no infinitivo. Investigar, avaliar, analisar, abordar. E normalmente nós temos aqui um objetivo geral e um específico. O objetivo geral é um aspecto geral que você quer atingir. Alguma coisa que normalmente você tem ali como bem abstrato dentro da sua pesquisa. E os objetivos específicos se traduzem normalmente em capítulos da sua pesquisa ou em tópicos, como é dentro de um artigo científico. Então tem o objetivo geral, que é algo que você quer atingir ao final, e objetivos específicos que são desenvolvidos ao longo aí da sua pesquisa. Hipóteses e resultados, que também estão dentro aí do seu projeto de pesquisa, não é? Olha, são basicamente respostas prévias ao problema lançado. Essas serão as hipóteses. As hipóteses normalmente são feitas em formato de afirmativas, né, assertivas, e essas afirmativas elas serão analisadas ao fim do seu trabalho. Cuidado! As hipóteses não podem ser afirmadas de forma categórica, já dizendo que ela é verdadeira. Na verdade, elas deverão ser confirmadas apenas ao final do trabalho. Muita gente erra porque na introdução já lança ali aquela afirmação, né? Já diz, é assim, e aí se equivoca. Por quê? Porque nem aplicou o método e já está fazendo a afirmação. Isso é errado. No âmbito da ciência, a gente primeiro aplica o método para chegar a uma conclusão aceitável, ok? Então, as hipóteses e resultados são respostas prévias que serão confirmadas ao final do trabalho. E o método, Marcílio? Olha, o método a gente conhece muito aí da prática que vem, aquilo que a gente já ouviu falar provavelmente em uma cadeira de metodologia, não é? Método indutivo, método dedutivo, né? Partindo daqueles conceitos, né? Do específico para o geral, do geral para o específico, ou até mesmo o hipotético dedutivo, né? Que você tem uma hipótese onde você vai avaliar, né, se essa hipótese é verdadeira ou não. Pois bem, mas existem algumas hipóteses, na verdade, especificações sobre o método, que são muito mais importantes do que esse negócio de dedutivo e indutivo, tá? Primeiro, o método quanto à abordagem. O seu método ele pode ser um método qualitativo, quantitativo ou quanti-quali, que é um método que envolve tanto o aspecto qualitativo quanto o aspecto quantitativo. Então, hoje em dia tem se valorizado bastante pesquisas que são firmadas no âmbito quanti-quali, que envolve um aspecto quantitativo e também qualitativo, mas você pode desenvolver pesquisas em qualquer um deles, né? Métodos qualitativos normalmente avaliam, né, entrevistas, a qualidade da ideia em essência, e quantitativo não, envolve muito mais avaliação numérica, então você pode misturar os dois. Quanto à classificação, o método pode ser pelo aspecto aqui exploratório, pode ser descritivo ou explicativo, explorar alguma ideia, descrever algo ou explicar alguma coisa, tá bom? Beleza. Quanto ao procedimento, pode ser uma avaliação histórica, experimental, estatístico, comparativo ou até mesmo um estudo de caso como método. E quanto às técnicas, você pode utilizar a técnica bibliográfica, documental, experimental, dados, etc. Tudo isso são métodos que vão levar você até a sua conclusão final do seu artigo científico. É claro, gente, que aqui quem tem que avaliar o melhor método, quem tem que avaliar o melhor instrumental à disposição para analisar e aferir a validade da hipótese que você lançou é apenas você. Você tem que pegar tudo isso, avaliar e ver como na prática isso pode se traduzir em algo aceitável. E aí também temos o marco teórico, que é um ponto de partida teórica, tá? Um ponto de partida teórico aí do seu estudo. Por exemplo, se você vai estudar alguma coisa relacionada, sei lá, à corrupção, pegar alguma base teórica que já dá o ponto de partida sobre isso. Se você está analisando alguma coisa de neurociência, um ponto de partida científico ali, né, autores que já escreveram, ou sejam, marcos teóricos, um marco de teoria. Pode ser aí dados, informações, autores, etc., que justificam uma análise preliminar, um ponto de partida preliminar para isso tudo que você está estudando aqui. Beleza? Então, isso é um projeto de pesquisa. Isso vem antes de você desenvolver a pesquisa propriamente dita. E eu gosto muito de fazer o projeto, por quê? Porque normalmente o meu projeto de pesquisa vai na minha introdução. Uma introdução de um artigo é estruturada a partir de um projeto. A introdução começa com o problema, lança-se uma justificativa, vai para o objetivo geral, objetivo específico, hipóteses e resultados, coloca-se inclusive o método e o marco teórico. Então é importante utilizar sim
um projeto de pesquisa, até porque ele vai refletir na tua introdução. Tá, Marcílio, mas eu quero saber sobre a fase de execução, a estrutura de um artigo propriamente dito. Olha, antes de qualquer coisa, eu quero te dar um aviso. Observe sempre as regras da revista. Como assim, Marcílio? Estrutura de artigo científico, o que importa é a regra formal da revista ou do lugar onde você está escrevendo. Por exemplo, se você estiver escrevendo um artigo científico para concluir um curso, esse artigo tem que observar as regras do seu curso. Se for para uma revista, observar as regras da revista. Olha que interessante, né? Cada revista varia em acordo com as regras, inclusive do ponto de vista de estruturação. Por exemplo, as citações são feitas diferentes de acordo com a revista. Algumas revistas exigem um espaçamento, outras tabulamento, outras exigem a forma de citação pelo modelo completo, outros pelo modelo autor-data. Logo, eu preciso necessariamente olhar a revista que eu quero publicar para conhecer as regras e adaptar ao meu artigo. Marcílio, e se eu quiser publicar em 5 o mesmo artigo? Isso não é recomendável, tá, gente? A maior parte das revistas de alto padrão exigem ineditismo. Exigem que o seu artigo seja inédito, e é claro que se você envia para várias, uma vai publicar e a outra não vai poder publicar. Então, você tem que tentar manter o ineditismo quando você envia o seu artigo. Tá, Marcílio, eu entendi. Então, devo observar as regras da revista. Mas mesmo observando, não tem nada que é comum, que se entrelaça ali para eu poder estruturar? Tem sim. O que eu faço? Normalmente eu faço no meu modelo padrão, que é esse que eu vou te mostrar agora, que serve para basicamente todas as revistas, e depois eu adequo as regras da revista. Então, o que tem no meu modelo padrão? Olha, primeiro, título ou subtítulo, tá? Pode ser que tenha um subtítulo para você, eu já coloco em português e em inglês. Um resumo que normalmente, verifique a revista, mas normalmente vai de 150 a 500 palavras, então já coloco aqui, lembrando que o resumo também tem que ser em português e em inglês, então já começo com o título, subtítulo, inglês, português, o resumo inglês, português, com palavras-chave inclusive. E aí eu coloco também um sumário, nem toda revista exige sumário, tá, gente? Mas eu coloco um mini sumário ali com os 4 tópicos, 5 tópicos, sei lá, do meu artigo científico. Parto para a minha introdução, que corresponde ao meu projeto de pesquisa, onde normalmente eu trago aí o problema, trago a justificativa, trago os objetivos gerais específicos, trago hipótese e resultado, marco teórico, enfim, trago tudo que tem dentro de um projeto de pesquisa. E depois eu parto para o meu desenvolvimento, que são as ideias propriamente ditas da pesquisa, onde eu apliquei o método. Aí normalmente você pode subtopicar, você vai fazer aí alguns tópicos, normalmente 3, 2, 4 tópicos, onde você vai desenvolver a sua ideia. É interessante que tenha no mínimo 3 tópicos na parte de desenvolvimento para você desenvolver um pouquinho mais, tá bom? E no final, a conclusão, né, se te permitiu chegar a uma conclusão, ou considerações finais, se não te permitiu chegar a uma conclusão. Fechando com as referências, que é um ponto onde o conselho editorial observa bastante. O conselho editorial normalmente vai na parte de referências para avaliar se está bem, se não está, como é que está ali, né, a pesquisa que foi desenvolvida pelo autor. Então, normalmente, gente, toda revista científica envolve todos esses aspectos que eu acabei de trazer aqui para vocês. Mas algumas trazem variações que você precisa conhecer. Por isso, aplique tudo isso, mas observe as regras da revista. Tranquilo? Então, isso aqui traduz um modelo geral de artigo científico para você já começar a colocar em prática. Na hora de colocar em prática, é claro, consulte sempre o seu planejamento, consulte sempre as informações que você reuniu e coloque sempre no modelo. É claro, gente, porque toda revista de alto padrão exige, que é o modelo, claro, da ABNT, tá? E aqui a gente precisa observar em todas as revistas, já que a ABNT é uma regra padronizada, tá bom? Então confere, dá uma olhada na revista, dá uma olhada na ABNT, usa as plataformas que eu falei e parte para execução. Ao fim, sugiro inclusive que você pegue o seu artigo e submeta para pelo menos umas 3 ou 4 pessoas analisarem se elas compreenderam aquilo que você escreveu. Evite linguagem muito difícil, evite escrever parágrafos muito longos, evite citações diretas, porque são também mal avaliadas. Traduza a sua ideia de forma clara e objetiva, porque hoje isso tem sido valorizado. Tranquilo? Então, esse é um panorama geral de estruturação de artigo e na próxima aula falaremos sobre a publicação desse artigo que você desenvolveu. Então é isso. Valeu, pessoal. Até a próxima.